Chegamos na última aula do nosso curso. Foi um prazer ter você acompanhando até esse momento. Espero que esse curso tenha abençoado sua vida e que vá abençoar ainda mais seus estudos bíblicos. Nessa lição nós vamos ver um exemplo rápido, mas prático, de como colocar os princípios de interpretação para funcionar, para trazer e extrair um entendimento melhor de uma passagem bíblica. A passagem que eu escolhi para essa lição é a de Filipenses 4:13, uma passagem bastante conhecida, você deve ter visto ela em lugares diferentes, às vezes colocada num adesivo de carro, às vezes na fachada de um prédio. Diz, Filipenses 4:13 diz o seguinte: tudo posso naquele que me fortalece. Então eu já ouvi bastante esse versículo, muitas pessoas usando em aulas, pregações, sermões, e muitas vezes eu já ouvi como base de ensinar o seguinte: determine o que você quer da sua vida, que Deus vai lhe abençoar. Muitas vezes nós ouvimos, você quer aquele carro, quer aquela promoção, quer aquele emprego, quer aquilo outro. Tudo posso em Deus que me fortalece. Você já deve ter ouvido esse versículo sendo usado dessa forma. Quase como se Deus fosse um gênio da lâmpada, né? E todos os meus desejos são realizados porque eu tenho um gênio da lâmpada para fazer meus desejos se realizarem. Será que é isso que o versículo quer dizer? Será que é isso que o autor quer dizer nesse versículo? Bem, o primeiro passo que eu vou fazer para entender melhor esse versículo é a observação. Então vou pegar algumas linguagens, traduções da Bíblia diferentes para ver o que é que elas estão dizendo. Se elas todas dizem a mesma coisa, se eles começam a dizer uma perspectiva diferente, a trazer uma ideia um pouco diferente, vamos lá. Então na NVI foi a que eu li que diz, tudo posso naquele que me fortalece. É bem conhecido, não é? Vamos ver no João Ferreira de Almeida atualizada. Diz o seguinte: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Bem parecido com a NVI, não é verdade? Mas olha como ela fica diferente quando eu chego na nova tradução linguagem de hoje. Diz, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Espera aí, posso enfrentar qualquer situação? Posso todas as coisas? Qual é o entendimento correto desse versículo? Então eu começo a ler em traduções diferentes, mas agora eu passo a ver o contexto. Então você está vendo nessa imagem, esse versículo bem pequeno, que é o versículo 13, ele tem texto que vem antes e texto que vem depois. Eu vou procurar identificar qual é o contexto imediato do versículo, qual é uma pausa natural. Então eu vou definir pelo texto maior, né? Primeiro eu vou ler o livro de Filipenses, é um livro pequeno, rápido, que dá para dar uma ideia bom de onde essa passagem quer chegar. Eu vou ler a carta de Filipenses e eu vou procurar uma pausa natural antes e uma pausa natural depois para decidir qual é o contexto imediato desse versículo. Então eu decidi que seria do versículo 10 ao versículo 14 e o versículo 13 está aí no meio desse texto. Vamos ler o contexto, né? Filipenses capítulo 4, do versículo 10 ao versículo 14 diz o seguinte: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contentemente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Então, eu li o contexto e agora eu começo a aplicar as perguntas de observação. Quem escreveu? Bem, nós sabemos que foi Paulo, né, de acordo com Filipenses, capítulo 1, versículo 1, possivelmente com a ajuda de Timóteo. Então, Paulo está escrevendo essa carta. Para quem foi que ele escreveu? Para os da igreja que Paulo fundou na cidade de Filipos. Então, se eu lesse Atos, capítulo 16, 11 a 40, eu viria o início da igreja na cidade de Filipos. E por que Paulo escreveu a carta de Filipenses? Para confortar, alertar, motivar e agradecer a contribuição da igreja com as viagens missionárias. Então, se eu ler a carta de Filipenses todinha, eu vou ver que no capítulo 1, versículo 3 a 11 e no 4, 10 a 19, a gente vê Paulo mencionando a contribuição que a igreja de Filipenses
fez com a viagem missionária de Paulo. Inclusive, a carta de Filipenses é uma carta alegre, né? Diferente de outras cartas que Paulo já fez. Filipenses não está lidando muito com ensinamentos falsos, com cristãos dentro que estão quebrando a lei, com cristãos dentro da igreja que estão provocando divisões e problemas. A carta de Filipenses é uma carta de agradecimento, de motivação para continuar firmes na fé cristã. E onde está o autor? O autor ele estava preso em Roma, né? Era uma das cartas que foram escritas durante o tempo de prisão de Paulo. E qual o relacionamento entre eles? Paulo tinha um ótimo relacionamento com os filipenses. Foi uma das igrejas que ele fundou mais próximas dele, que contribuíam com as viagens de Paulo. E quando tudo aconteceu? Escreveu durante o seu tempo preso em Roma. Então nós sabemos que, você imagina uma igreja próxima de Paulo, vendo Paulo preso em Roma, como eles devem estar preocupados, não é verdade? Eles devem estar se questionando como é que Deus permitiu que Paulo ficasse preso, né? Um apóstolo que viajava o mundo pregando o evangelho. Então Paulo escreve essa carta, não escreve para criticar, não escreve para admoestar, ele escreve realmente para animar, para dar forças e para agradecer, né, a fidelidade da igreja em Filipenses. Então nós fizemos essa observação do texto e do contexto contexto histórico da carta e agora vamos partir para a interpretação, o segundo passo. Vamos analisar a passagem como um detetive. O que o autor queria que seus ouvintes ou leitores entendessem? Bem, Paulo queria que eles entendessem que ele estava agradecido com a ajuda da igreja, mas que o verdadeiro sustento de Paulo, né, nessa passagem que nós lemos, ele explica, vem de Deus. Deus é quem dá forças para que Paulo enfrente qualquer situação. E por que o autor incluiu o trecho aqui neste lugar? Paulo ele encerra a carta, né, o capítulo 4 bem no final, confortando a igreja de que, mesmo preso, ele está alegre graças à força que vem de Deus. E o que essa passagem tem a ver com o que vem antes e depois, ou em outras partes da Bíblia? Ela não traz uma promessa. Esse versículo não traz uma promessa, nem uma garantia de que Deus vai realizar todos os nossos sonhos, todos os nossos desejos. Se você está lendo até agora, você deve ter visto isso. Ele não traz uma promessa de que não enfrentaremos momentos ruins, nem de que todos os nossos sonhos serão realizados, mas de que Deus sempre estará ao nosso lado. Mesmo na riqueza, mesmo na pobreza, em momentos difíceis como Paulo estava, preso em Roma, Deus estava com ele, Deus não o abandonou. E ele diz, sou contente, tenho forças e tenho alegria mesmo, independente das minhas circunstâncias. Passo 3, vamos aplicar esse texto agora, né? Há um mandamento a obedecer. Nessa passagem não há mandamentos, mas há um grande exemplo que podemos seguir em nossa vida. Assim como Paulo teve alegria e forças, até mesmo preso, nós podemos também confiar em Deus nos nossos piores momentos. Há um pecado a evitar. Ele não menciona um pecado diretamente, mas de forma indireta sim, né? Viver de forma descontente ou desesperado, ou não confiar em Deus quando as circunstâncias estão ruins. Paulo diz, mesmo no ruim ou no bom, né? Em comer bem ou em passar fome, em estar solto e livre ou estar preso, ele confia em Deus, que o dá forças. Há algo pelo qual devo agradecer a Deus? Sim, por nos dar forças em qualquer situação, nunca nos abandonando. Há uma promessa a receber, sim, de que Deus estará sempre do nosso lado, nos fortalecendo. Há uma bênção a desfrutar, sim, do contentamento e alegria de saber que não enfrentaremos nenhum desafio sozinho. Há uma atitude a incorporar em minha vida, sim, contentamento em qualquer situação, seja na pobreza ou na riqueza, porque Deus estará conosco. Então, ao estudar essa passagem, nós fomos de uma visão superficial que diz, Deus vai lhe dar tudo o que você sonha em ter, para uma visão, um entendimento bíblico, que o Deus que estava com Paulo na prisão também vai estar com você nos seus piores momentos. Ele está com você no bem bom e Ele está com você nos momentos difíceis. E Ele vai estar com você enquanto você estiver buscando estudar e compreender a palavra de Deus de forma mais aprofundada. E eu espero que
que você coloque esse desafio no seu coração, que a partir de agora você vai se comprometer com o estudo da Palavra de Deus. E uma das ferramentas que nós trazemos para lhe auxiliar com isso são os outros cursos que oferecemos aqui de modo online no site da Escola da Bíblia. Então, clique para a página de cursos, conheça nossos outros cursos e eu espero ter outra oportunidade para ver vocês aqui novamente. E eu gostaria de recomendar que vocês, a partir daqui, fizessem o curso Como Ler e Entender a Bíblia, parte 2, onde você vai ver mais ferramentas de forma mais aprofundada para ter uma visão melhor das Escrituras Sagradas. Que Deus lhe abençoe nessa missão de conhecer a Ele cada vez mais, cada vez melhor.